Graças a Deus, irmãos, nós somos filhos da luz, amém? Não somos das trevas, nós somos da luz, graças a Deus por isso. Zygmunt Bauman, ele tem um livro chamado Modernidade Líquida. E esse livro é um livro de muito sucesso entre os teólogos, entre os pensadores, entre as pessoas que gostam de ler, gostam de aprender. Ele cunhou um termo para esse tempo muito interessante, que ele chama de modernidade líquida. E ele diz que a modernidade é líquida porque ela perdeu valores absolutos, né? Então, tudo derrete muito fácil. Não tem consistência. E ele diz que é um tempo de muita mudança, e por ser um tempo de muita mudança, um tempo de muita instabilidade, e um tempo também de muita insegurança. Nesse contexto, é natural que se viva o que nós conhecemos como crise. Então, a crise, ela não é mais uma exceção. Na modernidade, na era passada, a crise eram lapsos, eram exceções. Na pós-modernidade, nesse tempo que nós vivemos, ou na pós-verdade, ou na modernidade líquida, a crise já não é mais uma exceção, é uma condição permanente. As pessoas estão em crise permanentemente. A crise não passa. Ela deixa de ser um momento pontual e ela se torna o que nós chamamos de novo normal. Então, nós temos que aprender a lidar com a crise como se ela fosse normal. Mas ela não é normal. A crise, ela não surge de uma ruptura isolada também, mas ela surge como fruto de uma sociedade que já não tem mais alicerces sólidos, não tem mais solidez, não tem mais sustentação. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho, como vencer, então, uma situação como essa? Como não ser vencido pela crise, se ela é uma condição e não é mais uma exceção? Se nós olhamos para todo lado, e o que nós mais vemos são pessoas em crise. A crise não é mais pontual, ela se tornou como um bichinho de estimação, cuidado, alimentado, muitas vezes pelas nossas dores. Como não ser vencido por isso? Quero ler com você o Salmo 46, que vai nos orientar nessa caminhada. Somente o verso de número 10. A parte A. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós estamos em mais um salmo dos filhos de Corá, e ele está proclamando um Deus poderoso, que está acima da crise,
que está acima dos problemas, que tem poder sobre todas as coisas, também em tempos de crise. Então, ele está apresentando Deus como a solução para a crise. E ele já começa o salmo dizendo que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia, em tempos de crise. Ele já resolve o nosso problema. De cara, ele já resolve os nossos dilemas. Mas o texto também traz apontamentos importantes, porque os autores, eles estão apontando, em tempo de crise, um olhar diferente. Eles estão conseguindo olhar para Deus e se sentir seguros. Eles, num tempo de crise, estão conseguindo ver Deus como refúgio. No tempo de crise, eles estão conseguindo ter o sentimento de segurança. E isso também é algo que chama atenção, porque normalmente, em tempos de crise, o que nós menos fazemos é isso. O que nós menos fazemos é ver Deus no meio da tempestade. Normalmente, nós fazemos a célebre pergunta, né? Deus, aonde você está? E o salmista não, ele está vendo Deus no meio da crise. Ele afirma que Deus é refúgio, afirma que Deus é socorro e afirma que Deus é suficiente. Mas ele também está olhando para as forças da terra. A Bíblia diz que existem correntes, montes que se abalam, águas que tumultuam. Ele está olhando para os montes, para os mares, e ele diz que apesar dessa confusão também, dessa força que nos cerca, Deus é maior do que isso. E, meus irmãos, depois de olhar para os fenômenos da natureza, a partir do verso 4, parece que tudo muda, porque as águas já não são mares ameaçadores, agora as águas já são rios de vida, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Eu não quero fazer, e a minha proposta hoje não é fazer uma exegese desse texto profundamente e apontar, não é, para o que vai trazer luz para o que Apocalipse traz. Não é a minha proposta. A minha proposta hoje é olhar para a segurança que essas pessoas tiveram em momentos de adversidade, em perceber Deus, em perceber que existem fenômenos fortíssimos que nos cercam, mas continuar presos à soberania do Senhor. É por isso que no verso de número 10, o verso que nós lemos, é um chamamento a todos que andam inquietos, a todos que andam em tribulação. É um chamado para que todos possam, de fato, também ter esse olhar, também contemplar a grandeza de Deus, a obra do Senhor, porque se você ler a partir do verso 8, ele diz, venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele cessa as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Ele está fazendo alusão à saída do Egito, passagem pelo Mar Vermelho. Ele está fazendo a alusão à libertação que Deus sempre fez em favor do seu povo, e ele
vai concluir dizendo: aquietai-vos. Essa palavra significa, no hebraico, deixa disso. É exatamente assim, deixa disso. Quando ele diz, para de ter esse olhar da vida, muda o olhar e perceba que é mais fácil exaltar a Deus do que ficar preso às dores. É mais fácil exaltar a Deus, que é o Senhor dos exércitos, que é nosso refúgio, que é exaltado também no meio das crises, do que continuar alimentando essas situações. E isso é semelhante, meus irmãos, esse aquietai-vos, o termo que é usado aqui, é semelhante àquele que é usado em Marcos capítulo 4, versículo 39, quando Jesus aquieta o vento e o mar, e ele diz: cala-te, acalma-te. É a mesma ideia. E é por isso que ele vai concluir dizendo que o que está em pauta não é a esperança humana. Em momento nenhum ele diz que ele tem esperança. Ele vai concluir apontando para a glória de Deus. Ele vai concluir dizendo que o segredo para não sermos vencidos pela crise está em Deus. Nunca vai estar em nós, porque nós não sabemos como lidar com aquilo que esfarela, aquilo que não tem sustentação, com aquilo que nós cultivamos. Nós não sabemos como lidar. Existem coisas que vão ser resolvidas, mas existem coisas que, se Deus não fizer, você vai passar uma vida toda e não vai resolver. É por isso que esse salmo nos convida a continuar olhando para a glória de Deus, a continuar exaltando a Deus. E ele conclui o verso 10 dizendo: eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre toda a terra. É Deus sendo exaltado por meio daquele que crê. É Deus sendo exaltado por meio daquele que confia, por meio daquele que não é vencido pelas mudanças desse tempo. Deus fez isso tudo e faz porque Ele é Deus. Deus cura porque Ele é Deus. Deus acalma a tempestade porque é Deus. E o verso 11 aguça mais o nosso coração, porque diz que Ele é Senhor dos exércitos, mas não para aí. E Ele está conosco. Diz que Ele é Senhor dos exércitos, e que esse Senhor dos exércitos está com você, está comigo. E isso, meu irmão, muda a nossa perspectiva a respeito das lutas e das situações que batem a porta todo dia. O texto apresenta um cristão que precisa ser encontrado, porque é um cristão modelo. Quando você lê o Salmo 46, você vê um camarada que confia de verdade. Você vê alguém que não titubeia. Você vê alguém que não fica olhando para os problemas o tempo todo. Você vê alguém que consegue ver os mares bravios como rios tranquilos, que consegue ver a soberania de Deus em meio às tempestades da vida. É um cristão modelo, que está em falta nos dias de hoje. Alguém, meu irmão, que não se deixou levar, que não se deixou vencer pelo medo, não se deixou vencer pelos problemas, não se deixou vencer pelas tempestades. Alguém que mostra que a sua confiança em Deus foi maior do que os problemas sérios que ele enfrentou. Porque situações
muito difíceis, angústias, tribulações, né, montes que se abalavam, tumultos, fúrias, muitas situações assim, mas ele continua intrépido e seguro, porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. E, meus irmãos, ele acreditava também que essa guerra, que essa crise iria passar, que os problemas seriam resolvidos e que Deus iria acabar com essa guerra toda. Porque, se você for ler o verso de número 9, ele começa dizendo: ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, e ele faz cessar de um jeito que elas não voltam. Ele faz cessar de um jeito que o inimigo não vai conseguir se reerguer. Não é como Matrix, que a pessoa se refaz. Ele diz que quando Deus resolve o problema, Ele resolve. Amém, meus irmãos? Então, é alguém que a gente precisa olhar com muito carinho e com muita atenção. E esse enredo todo vai nos mostrar, então, o que fazer para não sermos vencidos pela crise, por essa sociedade que derrete e por essa questão que se tornou normal muitas vezes. A primeira questão é clara nesse enredo: ter um relacionamento íntimo com Deus, ter intimidade com Deus. Se a crise ela é gerada pelas incertezas, pelas dúvidas, pelos problemas, meu irmão, se nós tivermos dúvida no nosso relacionamento com Deus, nós vamos naufragar numa noite gelada e solitária. Se a crise vem dessas questões todas, nós vamos perder. E aí, quando você olha para Isaías, capítulo 36, que fala do cerco da Assíria contra o povo de Deus, quando Senaqueribe vai cercar e Ezequias vai para o templo orar e ele vai falar com Deus, Senaqueribe não entende nada e manda uma carta para Ezequias, e na carta estava escrito assim: que confiança é essa em que você se estriba? Nós cercamos você, você está quase dominado, não tem comida, não entra bebida, não tem nada, você está quase tomado, e você está com topete ainda. Por quê? Você está confiando em quem? Senaqueribe não sabia que tinha um Deus Todo-Poderoso cuidando de Ezequias. Então, quando eu olho, meu irmão, para esse enredo, eu vejo que a intimidade com Deus levou Ezequias a orar no momento de crise. Ele foi orar. E Tiago capítulo 4, versículo 8, diz que Deus se aproxima de você, você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você, mas as mãos e o coração devem ser limpos. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Intimidade com Deus no meio dessa sociedade confusa deve nos levar à oração, deve nos conduzir à intercessão, deve nos conduzir ao clamor, deve nos conduzir aos pés do Senhor. Se você for para o Salmo 42, que o salmista diz que tinha sede de Deus, que tinha sede, meu irmão, e não via a hora de se apresentar diante de Deus. Ele chega a dizer: assim como a corça suspira pelas correntes de águas, assim a minha alma deseja o Senhor. Meu irmão, se você for ler o Salmo 46, e você não perceber que o segredo, a solução é a soberania de Deus, e estar perto de Deus é a solução para tudo na vida, você não está lendo a Bíblia do jeito certo. Outra questão que o texto nos mostra
é que quem conhece a Deus descobre que a maior riqueza que o homem pode ter é estar perto de Deus. Quem conhece a Deus de verdade, já se relacionou com Ele, já teve um encontro com Ele genuíno, íntegro, e a presença dEle tocou o seu coração, você percebe que a maior riqueza que você pode ter é o próprio Deus. E é isso que o salmista está também trabalhando e nos fazendo enxergar que no meio dessa confusão toda, nós precisamos acreditar e crer que Deus, Ele não é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. É por isso que o salmista confiava plenamente. O verso 5, ele diz assim, o verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Quando se tem um relacionamento fiel com Deus, sabe-se que é intrínseco ao próprio Deus socorrer os seus filhos. É próprio de Deus estender as suas mãos, ouvir quando nós clamamos, ver o nosso choro. E aí, quando você vai ler a Bíblia em várias situações, Lamentações 3, 22 e 23, apontam para as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Salmo 29, versículo 4, diz que a voz do Senhor é poderosa. Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz que Deus é poderoso para salvar. E o Salmo 139, verso 1 a 5, é um dos mais profundos, né? Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu deito, levanto, conhece o meu pensar, falar, sabe de tudo. Então, é um salmo de soberania. E você precisa crer que esse Deus é um Deus todo-poderoso, porque depois de reconhecer isso tudo, o salmista vai dizer que isso tudo é maravilhoso. O verso 9 diz que Deus não somente vence o inimigo que causava espanto e crise, mas diz também que Ele vence toda a guerra. Talvez você esteja vivendo uma guerra, uma crise, talvez as situações estejam batendo à nossa porta e nós não sabemos o que fazer. E nós precisamos de Deus. Precisamos olhar para Deus. Precisamos pedir a Deus que dê uma solução. Porque, humanamente, nós não conseguimos. Porque a crise se estabeleceu como algo natural, que nunca se resolve, que não passa, que não cessa. São comportamentos e comportamentos, anos a fio, que não mudam. E nós precisamos de Deus. E aí, quando eu olho para essas duas verdades, eu percebo que estar perto de Deus muda tudo na nossa vida. Estar perto de Deus nos faz conhecê-lo, e quando nós conhecemos a Deus, nós vemos que Ele não é poderoso, não, Ele é muito poderoso. É por isso que o salmista sempre dizia: o meu Deus, Ele criou os céus e a terra. As nuvens são o estrado dos seus pés. Ele sempre falava da grandeza para se referir a Deus, para que nós viéssemos a entender a grandeza de Deus. Deus tem pé? Não. Ele é espírito. Mas é uma forma de nós entendermos quão grande é o Senhor. E isso é extraordinário. E eu quero concluir dizendo a você que o verso 5, ele diz que Deus nos ajuda.
corrobora com Lamentações, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E o verso 5 diz que Deus nos ajuda ao romper da manhã. Conta uma história que um homem queria caçar e não conhecia nada de selva. E tinha um homem que morava naquela localidade que sabia de tudo. E disseram para ele: se você chamar fulano, ele vai com você, você vai voltar vivo, porque lá tem muito animal, muito perigo, mas ele sabe levar e trazer. E eles foram. Só que no meio do caminho, ele pegou uma trilha lá um pouco confusa, foi ficando escuro, e ele disse: nós precisamos acampar aqui. E ficaram ali. E eles meio que se esconderam um pouco, e aquele homem que não estava acostumado foi ficando desesperado, porque ao seu redor ele começou a ouvir passos de muitos animais perto, e ele pensava: eu vou morrer. E aquele homem experiente dizia para ele: calma, já vai acabar. Calma, já vai acabar. Calma, já vai acabar. E logo o dia raiou. O dia raiou. E eles foram embora. E viram que perto deles tinha pegada de onça, cobra passou ali, tinha tudo. E eles foram salvos. Quando eles chegaram lá, aquele homem que estava com medo olhou para o guia e falou assim: como que você tinha tanta certeza que ia acabar? Ele falou assim: porque quando a noite fica mais densa, é porque o dia vai raiar. É porque o dia está perto de raiar. E quando você começou a sentir mais medo, foi quando a noite estava mais escura. Às vezes a gente se encontra assim, parece que escureceu tudo, parece que não tem jeito, mas Deus, pela sua soberania, diz para nós: calma que vai acabar, calma que vai acabar. É de madrugada, meus irmãos, que muitos choram, mas é ao romper da manhã que Deus age. Nós precisamos buscar a Deus com a mesma sede que a corça tem ou tinha. Nós precisamos confiar em Deus como Ezequias orou em meio ao cerco. Nós precisamos nos aproximar como Tiago nos ensinou, com mãos limpas e com coração puro. Nós também precisamos crer como salmista que o nosso Deus é poderoso para salvar. Porque não existe crise que supere a glória de Deus. Não existe noite longa que impeça o amanhecer das misericórdias do Senhor. A crise pode até rugir, mas o cristão que conhece e confia em Deus permanece firme, só porque Deus está com ele. Porque existem momentos que a única coisa que nós temos é Deus. E eu li algo interessante. Existe uma etimologia filosófica da palavra crise. Em grego, crises significa decisão. Eu achei isso muito interessante. Crise significa decisão e julgamento. Originalmente, a palavra crise não significa sofrimento. Originalmente, ela não significa apenas sofrimento, mas um chamado à escolha, um chamado à decisão, um chamado à consciência para uma ação diante de um impasse.
Porque a crise é aquilo que é concreto que se desfaz. E aí você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Então, às vezes a crise precisa acontecer para que existam coisas que bastam. Às vezes as crises precisam acontecer para que você decida, para que você julgue corretamente, para que você não alimente comportamentos, para que você deixe de viver uma vida de sofrimento, mas escolha. Então, Deus pode estar nas nossas crises. A crise pode ser também um movimento de Deus para nos ensinar. A crise também pode ser o movimento de Deus, porque quando eu leio Deuteronômio capítulo 30, diz assim: põe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. É uma escolha. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. É uma escolha. O que nós temos escolhido para a nossa vida? O que você tem escolhido para a sua vida? O que eu tenho escolhido para a minha vida? A crise pode até rugir, mas nós servimos a um Deus que aplaca todas as situações e nos conduz a um lugar seguro de decisões, de julgamentos, de bênção e de segurança. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe.